Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério e possuído por um espírito impuro foi ao encontro dele. Morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia segurá-lo nem com as correntes. Muitas vezes já o tinham prendido em correntes e algemas, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém conseguia dominá-lo. E estava sempre em meio aos túmulos e pelas montanhas, dia e noite, gritando e machucando-se com as pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e ajoelhou-se diante dele, clamando em alta voz: "O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, eu te imploro, que não me atormentes." Porque Jesus lhes dizia: "Espírito imundo, saia desse homem." E Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E suplicava com insistência que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. Então os espíritos impuros suplicavam a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 lançou-se em direção ao mar, precipício abaixo, e afogou-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram para dar a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que estivera possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham visto o fato lhes contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e aos porcos. Começaram então a pedir que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus entrou na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus não o deixou e disse: "Vá para a sua casa, para os seus, e lhes anuncie tudo o que o Senhor fez para você, e como teve misericórdia de você." Ele partiu e começou a anunciar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Palavra da salvação. Querido irmão e amigo Padre Hidalgo, meus irmãos e irmãs,
Não parecem, mas as leituras de hoje, elas trazem, eu poderia até dizer, dois temas muito atuais. A primeira leitura traz um tema que é depressão. E o segundo, a segunda leitura, que seria o Evangelho, traz um tema que é a libertação. A libertação de Jesus. Eu poderia dizer sobre a opressão satânica que existe muito nos dias de hoje. Infelizmente, a depressão é uma doença, e vocês sabem que doença não escolhe religião. Antigamente a gente dizia assim: depressão é falta de Deus. Mas hoje nós temos pessoas na igreja católica que têm depressão, nós temos pessoas nas igrejas evangélicas, nós temos pessoas em tudo quanto é religião que tem depressão. Antigamente nós dizíamos: a depressão é essas mulheres ricas da sociedade que não casaram, né? E aí elas ficam tão frustradas, que elas deixam todo o dinheiro para o cachorrinho poodle que elas pintam de cor de rosa. Mas também agora não é verdade isso, porque a depressão ela pode pegar realmente essas mulheres encalhadas da sociedade, mas também pode pegar pessoas casadas, pode pegar jovens, crianças, pode pegar idosos, pode pegar adolescentes, até nenê já é comprovado que possa nascer com depressão, principalmente quando a mãe tem depressão pós-parto. O nenê pode nascer com essa predisposição de depressão. Até cachorrinhos animaizinhos, se você tiver depressão, seu cachorro pode morrer de depressão também. Ele não vai se enforcar, mas ele pode se jogar debaixo do carro. Mas infelizmente, eu estou rindo, né? Mas infelizmente é uma verdade. A depressão está aí. Por exemplo, quando foi a última vez que você escutou que aqui na cidade, ou aqui no bairro, alguém se matou? Faz muito tempo isso? Essa pessoa que se matou, você conhecia? Às vezes até era alguém da nossa família, né? E se não era alguém da nossa família, às vezes era um colega, às vezes era um vizinho, era alguém da rua. Então era uma pessoa bem próxima. Essas coisas estão acontecendo com pessoas que são muito próximas a nós. A gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade para enxergar, porque às vezes a esposa fica reclamando para o marido que ela está muito sozinha, que ela tem muita solidão, que ela está triste, que ela fica chorando o dia inteiro, que ela não quer tomar banho, ela não quer sair da cama, ela não tem vontade de trabalhar, de estudar. E o marido olha para ela e fala: é frescura. É frescura, porque você tem tudo, né? Eu não deixo faltar nada em casa, você até gasta mais dinheiro do que pode, você adora torrar no cartão de crédito, e como é que você está triste? Então, às vezes o marido pensa que só porque tem carne todo dia, porque ele enche a mulher dele de ouro, um exemplo, né? Ele acha que ela não vai ter depressão. Mas muitas mulheres também têm que prestar atenção no marido, porque muitos homens têm depressão. O homem é mais fechado, ele é mais difícil que a mulher. A mulher tem mais facilidade para procurar o padre e conversar com o padre, tem mais facilidade para ir no grupo de oração chorar, tem mais facilidade para contar para um vizinho, para alguém, o problema. Às vezes o marido é muito fechado. E gente, como nós estamos guardando muitos problemas para a gente, muita gente tem câncer. O câncer é uma doença que já foi provada, que é psicossomática. Então veja bem, muitas pessoas têm a tendência para ter câncer. Essas pessoas que têm tendência para ter câncer, elas podem ter e podem não ter. Por exemplo, eu. Vamos supor que eu tenha tendência para ter câncer. Eu tenho tendência. Se eu fumar, eu vou desenvolver o câncer, porque eu tenho tendência.
Agora, se eu não fumar, mesmo eu tendo tendência, talvez eu nunca desenvolva câncer. Você entendeu? Então, a depressão é a mesma coisa. Já foi provado que a depressão ela pode ser ou hereditária ou por maldição hereditária. Hereditária, você tem que olhar, por exemplo, se você tem depressão, quem da sua família que teve depressão já? Você tem que olhar assim, a família da sua mãe e a família do seu pai. Teve alguém que teve depressão? Um irmão seu, sua mãe, seu pai, algum tio, algum primo, avó, vovô? Porque antigamente a pessoa tinha depressão, mas para eles não era doença isso. Muita gente se matava e a gente não sabia que depressão era enfermidade. Quando você vê e descobre, bem, na minha família tem depressão por parte de pai, deve ser herança por parte de pai. Ou então, eu tenho herança por parte de mãe, a depressão. Você já começa a entender um pouco melhor essa enfermidade. Segunda coisa, você tem que tentar descobrir, se você tiver depressão, quando que ela começou? A depressão, ela pode começar a partir do momento que você tem um encontro com a morte. Esse é o início da depressão. Por exemplo, meu bispo teve depressão. O bispo que me fez padre, ele teve depressão. O que aconteceu? Por que ele teve depressão? Porque ele aposentou. Ele se tornou bispo emérito. E quando se torna um bispo muito importante, ele fazia parte da CNBB, ele era considerado um bispo muito intelectual, além de ser um bispo muito bom. De repente ele aposentou, ou seja, de bispo, na cabeça dele, ele virou imprestável. Porque o bispo, quando aposenta, ele tem que sair da casa do bispo. Tem uma pessoa que ele vai morar numa casa, uma pessoa fica cuidando dele, mas ele não celebra mais missa na paróquia, ele não faz mais crisma, ele perdeu o poder dele, aquele poder de bispo, aquela consideração, aquela importância na sociedade, ele perdeu. Como meu bispo não estava preparado para isso, ele entrou em depressão. Ou seja, a aposentadoria dele foi um encontro que ele teve com a morte. Vou pegar um outro exemplo, uma mulher que tem depressão pós-parto. Tem lógica a mulher ter depressão pós-parto? Se você parar para pensar, não tem. Por que não tem? Primeiro que o neném está na barriga dela, e a barriga dela está maior do que a barriga do padre aqui. Ela está feliz, porque não tem como sair um neném aqui e murchar minha barriga dela, tem. Ela se acha gorda, inchada, ela começa a achar que já está tudo caindo, porque o peito começa a ter mamar, começa a ter leite, então ele fica mais pesadinho, ela já começa a dizer, ai, já está caindo tanto, estou ficando velha. Meu marido vai olhar para mim e não vai gostar, porque olha o meu tamanho, eu estou gorda, e ele gosta de mulher magra. Então a mulher começa a pirar. Quando ela está grávida, ela começa a pirar. De repente está chegando a hora do parto. E vem a felicidade, eu vou ver o meu nenê. É a maior felicidade da mulher, eu vou ver o meu nenê. Além de eu ver o meu nenê, minha barriga vai murchar. Olha que coisa boa. Não era para ela estar feliz? Mas o que acontece? Quando ela vai ter o nenê dela, ela entra em depressão. Por que isso acontece? Porque quando ela vai ter o nenê, ela vai fazer uma cirurgia. E ela acha que ela vai morrer na hora da cirurgia. Então ela tem um encontro com a morte. A cirurgia é um encontro com a morte. Esse encontro que ela acha que ela vai morrer, o meu nenê vai nascer, mas eu vou morrer. Ela não está preparada e ela acaba entrando em depressão. Vamos pegar o Monsenhor Jonas Abib. É o Monsenhor Jonas Abib, não é? Depois eu chego no Marcelo. Mas vamos pegar o Monsenhor Jonas Abib. Não é o Monsenhor Jonas Abib, para nós é um santo, fundador da Canção Nova? Como é que ele teve depressão? A depressão dele começou quando? Quando o Padre Léo caiu duro na frente dele. Ele estava almoçando com o Padre Léo no dia, que o Padre Léo desmaiou.
e descobriu que estava com câncer e não teve mais volta. Vocês viram e vocês acompanharam tudo o que aconteceu com o Padre Léo. Ali foi o encontro do Monsenhor Jonas com a morte. O Marcelo Rossi, ele não estava preparado para a fama. Ele ficou muito famoso. Praticamente eu poderia dizer que o Padre Marcelo Rossi foi o padre mais famoso que teve, talvez, nos últimos tempos. Ele ficou mais famoso que o Padre Zezinho, mais famoso do que qualquer outra pessoa. Bem, famoso ele ficou, não deveria ter depressão. Ganhou muito dinheiro, tanto que ele construiu o Santuário Bizantino. Ele teve a família toda com ele o tempo todo, e o bispo protegendo ele o tempo todo. Mas qual seria a razão da depressão do Padre Marcelo? Não ter vida, né? Uma pessoa que não pode sair na rua, não pode ir para uma pizzaria, não pode sair com o cachorrinho para dar uma volta, não pode ir para a praia, tem que ficar trancado o dia inteiro porque ele é idolatrado. Ele não estava preparado para isso, porque o padre, ele não nasceu para ser assim. O padre, ele nasceu para estar no meio do povo. O padre é do povo. Agora não pode andar na rua porque vem gente que quer arrancar o cabelo, quer arrancar a calça, quer arrancar a cueca. Ele não pode andar na rua. Imagina, que delícia eu ir para a praia, eu ando na praia, vou para lá e para cá, ninguém fala comigo. Aqui o pessoal quer tirar foto comigo, quer meu WhatsApp, quer meu autógrafo, quer isso. Dentro da igreja eu sou famoso, fora da igreja, graças a Deus, não. Então eu posso ir para o shopping, eu posso ir para o cinema, eu posso ir para a pizzaria, eu posso sair com um amigo, com quem eu quiser. Não vai ter um paparazzi ali para ficar tirando foto. A minha foto não vai sair na Veja dizendo que eu tenho uma amante porque eu estou com uma mulher tomando um suco no restaurante. Não vai sair uma foto minha na Veja que eu sou pedófilo porque eu estou dando uma volta com coroinha. Ah, mas vai o Marcelo Rossi fazer isso. Não vai sair na Veja, vai sair na Veja, vai sair na New York Times, vai sair, entendeu? Infelizmente, velho. Então, se você tem depressão, você tem que descobrir o que aconteceu com você que essa depressão começou. Por exemplo, às vezes o seu marido foi embora de casa. Para a mulher, se o marido foi embora de casa, é como se ela tivesse morrido. Tem jovem que entra em depressão porque o pai separou da mãe. Porque para o jovem, o pai separar da mãe, é como se ele tivesse tido um encontro com a morte. Às vezes é um roubo, alguém que roubou você, pôs a arma na tua cabeça. Às vezes é porque você foi mandado embora do emprego, porque você foi à falência com a sua empresa. Tem vários motivos. E aí, se você tiver depressão, você tem que estudar isso. Eu não sei se vocês prestaram atenção na primeira leitura. Eu quase que chorei sentado ali. Mas aqui na primeira leitura ele está dizendo o seguinte: eu estou sofrendo porque eu me distanciei de Deus. Eu estou sofrendo tudo isso porque eu desobedeci o mandamento de Deus. Só que eu não aguento mais sofrer. Senhor, tira a minha vida. Esse daqui é bonzinho. Ele está pedindo para Deus tirar a vida dele. Hoje não. Hoje quem tem depressão vai lá, bota uma corda no pescoço e se mata. Eu não sei por que, deve ser uma maldição isso. Eu não sei por que toda pessoa que tem depressão quer morrer enforcado. Não podia comer um veneninho de rato? Demora para morrer? Ah, porque acha que a pessoa vai continuar. Ah, não, é muito desespero. Gente, já se joga no trem, se o trem quebra, já corta em 5 pedaços. Já pensou ser pendurado com a perna assim? E eu não consigo esperar. Ah, que agonia.
Jesus realmente, Ele é a nossa cura. Eu tenho visto assim, muitas pessoas com depressão se curarem, porque, gente, é uma doença séria. Claro que eu estou brincando, mas vocês viram que eu estou falando a verdade. A leitura, o rapaz mostra realmente depressão, e eu acho que é uma leitura muito atual para hoje, porque às vezes a gente não entende. Você pode ver um filho com depressão e não saber que ele tem depressão. O seu neto pode ter depressão e você não saber que ele tem depressão. Então é importante você ler alguma coisa sobre isso, você pesquisar, se você tem filho, se você tem neto, você ser sensível à sua esposa, você ser sensível ao seu marido. Tem coisas que não é a depressão ainda, mas são degraus que levam para a depressão. Por exemplo, a pessoa fala muito que ela é solitária. A pessoa é bipolar, ela sofre de bipolaridade. Tem gente que tem transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que sofre de pânico, uma coisa pior ainda, chama-se síndrome do pânico, que é pior que medo, né? Pânico é medo, mas a síndrome, ela é pior que o medo e o pânico junto, porque é uma síndrome, é uma doença, onde a pessoa não dorme, onde a pessoa ela fica 24 horas acordada, ela não come, ela não sai, e ela deixa todo mundo doido perto dela. Pessoa que sente um vazio na alma terrível e nada preenche esse vazio. Pessoas que sofrem, agora tem uma coisa chamada TOD. TOD é transtorno ofensivo defensivo. Por exemplo, você tem um filho, neném, né? Você tem um filho. Aí nasceu o segundo filho que nasceu, ele dá muitos ciúmes pro primeiro. E todo mundo aqui que tem 2 filhos, acho que já passou por isso. Só que tem criança que ela entra em transtorno. É normal o neném ter ciúmes um do outro, isso é normal. A gente que é velho tem ciúmes, imagina o neném. Então é normal. O não é normal quando vira transtorno. Então é aquele menino assim, que a mãe vai abraçar ele começa a berrar, gritar, falar palavrão, mandar a mãe para o inferno. O pai vai abraçar, ele chora, ele agride o pai. A avó vai lá, quer dizer, ele está se defendendo. Mas na verdade, essa defesa que ele está chutando, que ele está xingando, que ele está mandando para o inferno, ele está falando palavrão, é uma forma de chamar atenção. Quer dizer, por isso que é ofensivo, que ele xinga. Tem mãe que fala, meu filho está com o diabo no corpo. E o menino tem 5 anos, tem 6 anos, como é que ele tem diabo no corpo? E às vezes a criança pega da mãe, porque se a criança escuta a mãe falar isso, a criança começa a falar, eu estou com o diabo no corpo, porque ele escutou a mãe falar para a vizinha, para a avó. E ele, o que ele quer? Ele quer deixar a mãe com medo, ele quer deixar a mãe nervosa. Por quê? Ele está castigando a mãe, porque a mãe trocou ele pelo irmãozinho. Só que é transtorno isso. Os psicólogos estão trabalhando nisso agora, há pouco tempo. E tem muita gente que ainda não conhece esse tipo de enfermidade. E tudo isso pode levar você para depressão, insônia, né? Pessoa que ela se isola. Hoje nós vivemos isolados virtualmente. Ou seja, você entra no ônibus, o ônibus está lotado de gente, ninguém conversa com ninguém, está todo mundo no celular. Você entra aonde for, pode ser no aeroporto, pode ser na rodoviária, pode ser aonde for, está todo mundo conectado, conversando na internet, mas ninguém mais conversa. Tem namorado que conversa com a namorada pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, um do lado do outro. Hã? Sim, WhatsApp. Obrigado por me ensinar inglês. WhatsApp. E um conversa com o outro ali pelo WhatsApp e
Entendeu? Nós estamos nesta era. Mas tudo isso te leva para um isolamento. A gente não está mais conversando, a gente não está mais vivendo em sociedade, a gente não está mais interagindo. Isso leva para a depressão. Então é muito importante vocês terem isso em mente. Na leitura do Evangelho, nós temos aqui um rapaz. Esse rapaz estava com o demônio no corpo. E ele morava no cemitério. Ou seja, ele comia defunto. Olha o que o diabo faz com a gente. Tá? Aí, ninguém conseguia segurá-lo, nem concorrentes. A pessoa que tem o demônio no corpo, ela tem acontece com ela o que nós chamamos de sancionismo. Sancionismo é a força de sanção. A pessoa que tem o demônio no corpo tem que 10 homens segurar a pessoa. Se prender a pessoa com uma algema, com corrente, com cadeia, ela arrebenta. Se você colocar uma Bíblia no peito dela, ela rasga a Bíblia no meio, como se fosse uma folha de sulfite. Se você colocar um terço no pescoço, ela arrebenta o terço que é a bolinha para tudo quanto é lado. Ela fica muito forte. Assim, em comparação a gente, ela fica muito forte. E é isso que está dizendo aqui. Ele estava sempre nos túmulos e pelas montanhas de noite, gritando e machucando-se com pedras. Veja bem, o diabo entrou no meu corpo, um exemplo. Deus me livre. O diabo entrou no meu corpo. Se ele entrar no meu corpo, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer estragar esse corpo. O máximo que ele puder, ele vai querer machucar esse corpo aqui. Então, se eu tiver com o diabo no corpo, o espírito que está em mim vai fazer eu pegar uma faca para cortar meu rosto, para cortar meu pulso, cortar minha pele, meu braço. Se não tem faca, eu vou pegar um caco de vidro, eu vou pegar uma cerâmica, eu vou rasgar minha roupa, eu vou puxar meu cabelo, eu vou bater minha cabeça na pedra, na parede. Eu vou querer machucar esse corpo. O espírito vai querer machucar esse corpo. Então, nós que trabalhamos com libertação, por exemplo, aqui deve ter vários servos que já trabalham com isso. Nós temos que tentar dar segurança para a pessoa, para ela não se machucar. Às vezes tem uma pessoa que segura um braço, a outra segura outro braço, outra segura uma perna, outra pessoa segura outra perna. Mesmo assim, se o espírito estiver naquela pessoa, vai querer ficar batendo a cabeça no chão, porque já que ela não pode mexer com as pernas, está presa, ela vai tentar bater a cabeça no chão, ela vai tentar sair correndo e pular pela janela. Se ela estiver num lugar alto, ela vai pular lá de cima. Então, o espírito tenta prejudicar a pessoa. Hoje eu falo, a pessoa está possuída. Essa frase, ela é muito forte para a gente, mas vocês sabem que o mais normal é quando a pessoa fala, aquela pessoa está incorporada. A pessoa que fica incorporada, é muito mais normal isso no nosso meio, quando alguém está incorporado. O que significa a pessoa está incorporada? É a mesma coisa, a pessoa está possuída. Por que a pessoa fica incorporada e possuída? Porque ela vai atrás do medonho lá, né? Como é que dizia para Léo? Do encardido. A pessoa vai atrás do encardido. Quando vai atrás do encardido, ele entra e ele toma posse. Quando de longe viu Jesus, correu, ajoelhou-se diante dele, clamando em alta voz: o que queres de mim, filho? Jesus, filho de Deus Altíssimo? Por Deus eu te imploro, que não me atormentes. Bem, a pessoa que tem um espírito nela, ela pode ser forte para rasgar uma Bíblia, ela pode ser forte para estourar um terço, mas diante de Jesus ela é um nada. Por isso que nós que trabalhamos com cura e libertação, a gente não tem medo do demônio, porque o demônio ele é mais forte do que eu. Ele existe,
Ele é mais poderoso do que eu, muito mais. Não tem comparação comparar ele com o demônio. Ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso do que eu. Aí você pergunta, mas padre, o senhor não tem medo? Não. Por que não, padre? Se ele é mais forte, ele é mais poderoso. Porque o meu Jesus é bilhões de vezes mais poderoso do que ele. E ele não vai tocar em mim, porque Jesus não vai deixar. Você que é mãe, você que é pai, seu filho está dormindo, ou seu neto está dormindo lá. Aí chega uma cobra venenosa lá para engolir o teu neto, ou chega um escorpião, ou chega uma aranha. Você vai deixar? Se a gente não vai deixar chegar perto do filho, perto do neto, você acha que Deus vai deixar o demônio, que é muito mais poderoso do que todas as cobras do mundo juntas, todos os escorpiões e aranhas do mundo juntas? Você acha que Deus vai deixar o demônio chegar perto de você? Se você achar que ele vai deixar, o demônio vai chegar. Por que um trabalho de macumba faz mal para a gente? Por que um trabalho de feitiço, de bruxaria faz mal para a gente? Porque nós acreditamos que o diabo tem poder para fazer mal. Se você acreditar que Jesus está na sua frente e que o demônio pode fazer o que ele quiser, que não vai tocar em você, não vai atingir você, você vai ser inatingível. O demônio não vai conseguir colocar a mão em você. Só que você tem que crer realmente em Jesus Cristo. Por que a gente pega olho gordo, quebrante, mal olhado? Por que a gente pega praga, que a mãe jogou praga, o padre jogou praga, sei lá quem jogou praga e pega na gente? Porque a gente acredita nessas coisas e a gente não reza, a gente não tem proteção. Você vai lá, você come comida, pega lá uma tapioca feita lá e oferecida para as entidades, você come essa tapioca e depois você sai doente. Mas não rezou antes de comer a tapioca, não rezou antes de comer o caruru, antes de comer o abará, antes de comer o bucho, antes de comer o carneiro, o bode, né, que eles comem bode. Você não reza antes, então acaba pegando a contaminação. Se você rezasse, não adianta rezar e não ter fé, né? Porque tem muita gente que reza mais do que o Papa, mas não tem fé também. Não adianta você encher o teu pescoço de rosário, de cruz e não ter fé. Você só precisa de uma coisa para vencer o demônio. Só de uma coisa. E é só uma palavra. Para você vencer o demônio, você precisa só de Jesus. Se você olhar para o demônio com fé, se você olhar para a pessoa que está com espírito ruim e disser, saia em nome de Jesus, o espírito vai sair. Só que você tem que dizer com fé. Agora, claro, quem não tem muita fé vai rezar o rosário a noite inteira, vai rezar o credo o dia inteiro, vai dar banho de azeite exorcizado, de sal exorcizado na pessoa, porque acha que é o azeite que vai tirar, que é o sal que vai tirar, não adianta. O que tira o demônio da pessoa é o nome de Jesus Cristo. Se você clamar com fé, a graça acontece. Então, meus irmãos, o diabo é forte só em filmes, porque se eles puserem um diabo fraquinho, ninguém vai assistir o filme. O diabo é forte em livros, porque a pessoa escreve a besteira que ela quer no livro. Então eles podem colocar um super demônio no livro, muito mais poderoso do que Jesus Cristo, mas só no livro e no filme. Na vida real, o diabo não chega aos pés de Jesus Cristo. Você tem que crer no que eu estou falando, você tem que ter certeza do que eu estou falando, porque se você acreditar no que eu estou dizendo, você já vai ter uma grande libertação.
Porque tem muita gente que acredita na inveja da pessoa, que a pessoa falou do meu filho ficou doente, falou da minha planta murchou, falou do meu carro, pois olho gordo eu bati o carro, o meu filho caiu da moto, o meu outro filho perdeu uma namorada, porque todo mundo achava ela muito bonita, que o meu casamento está acabando, porque todo mundo tem inveja de mim, e isso vira uma febre. Se olho gordo pegasse, será que a Ana Paula Arósio seria tão famosa? Será que a Fernanda Cândido seria tão conhecida? Será que a Gisele Bündchen seria uma das mulheres mais ricas do Brasil? Ou você acha que elas ficaram bonitas só depois de velha? Você acha que o Janequine ficou famoso por causa da Maria Gabriela pegar nenê? Não, você acha que ele ficou bonito depois que a Maria Gabriela deu um trato nele? Você acha que essas pessoas nunca puseram olho gordo neles? No Cauã Reynolds? Você acha que não? Bruno Gagliasso? Só ficava bonito depois de velho. Quando era pequenininho era bonito. Se olho gordo pegasse, quem que ia andar por aí de carro zero? Quem que ia morar nessas casas aí do Alphaville, de condomínio fechado? Então nós acabamos acreditando nessas, desculpe falar, nessas porcariadas todas e deixamos de acreditar em Jesus Cristo. Quando você acredita no demônio e não acredita em Jesus, esse é o problema. Seu coração fica dividido. Se você falar para mim, mas o senhor não acredita no demônio? Acredito que ele existe. Eu já enfrentei ele várias vezes. Acredito que ele existe. Agora, eu não acredito que ele tenha mais poder que Jesus Cristo. Isso ele não tem mesmo. Ele não chega nem no dedinho mindinho do pé de Jesus. Ele é um nada, ele é um zero à esquerda com relação a Jesus. E se você tiver Jesus, ele não chega perto. Mas ele não chega mesmo. Olha, para falar a verdade, se você tiver Nossa Senhora do teu lado, ele já não chega. Se você tiver São Miguel, ele já não vai chegar. Imagine com Jesus do teu lado, então. Aí que ele não vai mesmo triscar. Para terminar, vocês viram que Jesus mandou que o Espírito, os Espíritos, olha só, mais um Espírito pode entrar no ser humano quando o ser humano abre o coração para o mal. Quando o ser humano abre o coração para vingança, para adultério, para mentira, para traição. E aí Jesus vira e fala o quê? Pode entrar nos porcos. Você já ouviu aquele termo assim? Aquela pessoa que está com espírito de porco. É por causa desse texto da Bíblia aí que as pessoas falam isso. Jesus nunca mandou o espírito entrar nele. O espírito do mal não. E eu já vi gente fazer isso. Eu já vi gente falar assim: entra no meu corpo, sai do corpo dela e entra no meu, mas deixa ela livre. A gente nunca pode falar isso para o encardido, porque nós somos templos do Espírito Santo, não do demônio. Você tem que ter autoridade no Espírito. Você é templo do Espírito Santo. E o padre Robert de Grandes e o Leonardo Boff um dia disseram, Leonardo Boff escreveu isso no livro dele, e o Robert de Grandes, que era um padre carismático dos Estados Unidos, muito famoso, ele dizia isso: nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não se separa do Pai e do Filho. Se você é templo do Espírito Santo, você também é templo do Pai e do Filho. Você é templo da Santíssima Trindade. Então use a autoridade de Filho de Deus. Use a autoridade de sacramentado no batismo. Se alguma pessoa um dia ficar incorporada, se alguma pessoa um dia tiver possuída, você com fé, tem que ser, nunca se esqueça do que o padre está falando. Você com fé diga: eu repreendo você e eu ordeno, saia desse corpo em nome de Jesus. Saia desse corpo. Se você falar com fé, pode ter certeza, o demônio obedece. Vocês viram aqui na Bíblia
Vocês viram que ele não ficava preso nem com corrente, que ninguém conseguia segurar ele. Mas quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus Cristo. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que se ajoelhar e beijar os pés de Jesus, porque ele é um porcaria. Ele é um porcaria. E mais, Jesus deu para Nossa Senhora a autoridade de esmagar a cabeça da serpente, mas deu para nós também. Nós também temos, junto com Nossa Senhora, essa incumbência de pisar e esmagar a cabeça da serpente pelo poder do sangue de Jesus. Então não se entregue. Se você achar que alguém da sua família está sofrendo opressão, obsessão, algum tormento espiritual, vá clamando. Tem uma coisa que o Padre Marcelo Rossi ensinou, que é o texto bizantino. Ele tem um texto que é muito poderoso, mas simples. Ele começa assim, nas 10 bolinhas: Jesus, Jesus, Jesus. 10 bolinhas assim. Depois, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. São 10 bolinhas. Depois, o sangue de Jesus tem poder. O sangue Gente, não tem diabo que fique. Só vai ficar se você estiver falando, pensando na namorada, pensando no prato de comida que está cheiroso, pensando no dinheiro que você vai pegar, né, do patrão. Só se você tiver com a cabeça em outro lugar. Mas se você rezar com fé, não fica. E tem um padre exorcista da Espanha, o nome dele é José Fortea. E José Fortea, ele dando uma entrevista para um canal chamado EWTN, que tem nos Estados Unidos. Esse canal é do Pai e do Filho. Você é templo da Santíssima Trindade. Então use a autoridade de Filho de Deus. Use a autoridade de sacramentado no batismo. Se alguma pessoa um dia ficar incorporada, se alguma pessoa um dia tiver possuída, você com fé, tem que ser, nunca se esqueça do que o padre está falando. Você com fé diga: eu repreendo você e eu ordeno, saia desse corpo em nome de Jesus. Saia desse corpo. Se você falar com fé, pode ter certeza, o demônio obedece. Vocês viram aqui na Bíblia. Vocês viram que ele não ficava preso nem com corrente, que ninguém conseguia segurar ele. Mas quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus Cristo. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que se ajoelhar e beijar os pés de Jesus, porque ele é um porcaria. Ele é um porcaria. E mais, Jesus deu para Nossa Senhora a autoridade de esmagar a cabeça da serpente, mas deu para nós também. Nós também temos, junto com Nossa Senhora, essa incumbência de pisar e esmagar a cabeça da serpente pelo poder do sangue de Jesus. Então não se entregue. Se você achar que alguém da sua família está sofrendo opressão, obsessão, algum tormento espiritual, vá clamando. Tem uma coisa que o Padre Marcelo Rossi ensinou, que é o texto bizantino. Ele tem um texto que é muito poderoso, mas simples. Ele começa assim, nas 10 bolinhas: Jesus, Jesus, Jesus. 10 bolinhas assim. Depois, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. São 10 bolinhas. Depois, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de... Gente, não tem diabo que fique. Só vai ficar se você estiver falando, pensando na namorada, pensando no prato de comida que está cheiroso, pensando no dinheiro que você vai pegar, né, do patrão. Só se você tiver com a cabeça em outro lugar. Mas se você rezar com fé, não fica. E tem um padre exorcista da Espanha, o nome dele é José Fortea. E José Fortea,
ele dando uma entrevista para um canal chamado EWTN, que tem nos Estados Unidos. Esse canal você consegue acessar no seu notebook, se você tiver acesso na internet, até no seu celular. E lá você pode escutar ou em inglês ou em espanhol. Tem que saber um pouquinho uma das duas línguas. Mas o José Forté, ele dizia o seguinte: os carismáticos têm uma oração muito poderosa para vencer o demônio. A oração que os carismáticos têm é a oração em línguas. Então, às vezes, a gente procura muitas orações poderosas de São Miguel, de Padre Pio de Pietrelcina, do Papa Pio XIII, XIX, exorcismo de Santo Antônio. A gente fica procurando as orações tão poderosas para tirar o capeta, quando, na verdade, é só usar o nome de Jesus Cristo. Essa é a chave. Essa é a chave. Bem, o que eu tinha que falar é um pouco isso. Acho que deu para a gente ter uma ideia com relação a essa opressão na alma. A outra coisa que eu tinha que dizer é que a depressão, ela pode ser um jugo de maldição. Quer dizer, ou ela é hereditária, aí você tem que ver a sua família, quem é que teve. E tem gente que tem também, não só depressão, tem gente que tem câncer, tem gente que tem outras doenças, porque fizeram um trabalho para ela morrer. Fizeram um trabalho para acabar com o casamento dela, para ela perder tudo. E infelizmente tem essas coisas. E a depressão pode ser por isso também. Alguém fez um trabalho para que aquela pessoa tivesse depressão. Tem uma santa morte que não é santa coisa nenhuma. É um espírito maligno. E esse espírito maligno, morte, é que leva você para a morte. A tentar se matar. Acabar com o teu casamento, matar o teu casamento, acabar com a tua empresa, levar a tua empresa à falência, acabar com tudo, se cansar, jogar tudo para o ar e parar. Se você tiver assim, tem muitas pessoas que estão querendo acabar com o namoro, acabar com o casamento, sumir da faculdade, acabar com o trabalho. Se você tiver assim, não se entregue, faça a oração de renúncia. Venha ao grupo de oração aqui, quando tiver o grupo de oração, o padre está me dizendo que tem. Venha ao grupo de oração, procure o Padre Dalto ou um outro servo da libertação para você fazer a oração de renúncia. Hoje, esse cerco de Jericó, ele é tudo de bom para você se libertar dessas coisas. Mas faça com fé, leve a sério. Eu tenho certeza que Deus vai trazer muita libertação para muitas pessoas. Amém? Amém. Só que se tiver com o demônio, vocês vão atrás do Padre Caldão, pelo amor de Deus, tá? Corre lá para ele, que eu sou novo de padre, viu, padre? Pelo amor de Deus, eu não vejo essas coisas ainda não. Eu queria só partilhar uma coisa, uma graça que nós recebemos no nosso Senhor Jesus. Quais são milhares as graças? Eu sou uma graça, mas o testemunho da Luz Sinai, né? Josinai, isso mesmo. Ela está aí. Cadê a Josinai? É maravilhoso, bendita. Ela está aqui, ó. Ela é da Nossa Senhora de Fátima. Todo mundo já sabe. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Gente, olha que bênção. É o nosso cerco de Jericó. Bom, eu ganhei só o coração, né? Todos sabem da minha história. A Josinai, ela participou desde o primeiro cerco de Jericó. E no primeiro cerco de Jericó, né, há 4 anos atrás, este é o quarto, ela veio participar do cerco, porque ela veio pedir a cura de um câncer. Ela tinha câncer de mama. Um câncer. Nódulo, nem isso, um câncer. Detectado, tem os exames, está tudo lá. E ela veio no cerco de Jericó, primeiro cerco. E um câncer, todos nós sabemos o que é um câncer, né? Ela ficou curada do câncer. Claro, depois de muitas sessões de radioterapia, mas os médicos contradizendo, ela veio no cerco, e no cerco ela obteve esta graça, esta cura, a cura de um câncer. No segundo cerco de Jericó,
ela veio agradecer, veio louvar a Deus, porque de verdade ela estava curada do câncer. Mas aí ela teve um outro problema. Por motivo dos medicamentos contra o câncer, as diversas sessões de radioterapia, os médicos disseram que ela nunca poderia engravidar. E ela acabou engravidando. E então os médicos, diante da gravidez dela, disseram para ela fortemente: olha, você não pode ter essa criança, porque pelas sessões de radioterapia, essa criança vai nascer extremamente deformada. Os medicamentos, essa criança não pode nascer de verdade. E aconselharam até mesmo a Josinai a abortar, a praticar um aborto, porque disseram que a criança não ia nascer, e se nascesse, nasceria deformada, extremamente deformada. A Josinai, então, mais uma vez, recorreu ao cerco de Jericó. No segundo, ela veio agradecer. No terceiro, ela engravidou e disseram tudo isso. Ela veio no terceiro e pediu com fé, 7 dias, pedindo a Deus para que ele pudesse de verdade contradizer aquilo que os médicos estavam falando e pudesse dar a criança para ela, mas a criança saudável. Então, neste 4C que ela escreveu para mim lá no Face, escreveu para a paróquia, dizendo a mim, dizendo ao Padre Carlos: olha, Padre, eu queria de verdade dar este testemunho, e hoje ela está aqui no 4º cerco de Jericó para agradecer e louvar a Deus, porque ela não tem mais o câncer, e graças a Deus o neném dela está vivo, saudável, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? É o cerco de Jericó, podemos nos assentar. Agora nós vamos para o nosso ofertório.